Boa noite, veja no Brasil TV desta quarta-feira, dia 15 de março. Hoje é dia do consumidor em Petrolina, no sertão de Pernambuco. O PROCON ajuda quem precisa garantir seus direitos. Moradores do Rio Grande do Norte tiveram mais uma noite de terror. Criminosos queimaram ônibus, carros, atacaram lojas e trocaram tiros com a polícia. Uma força-tarefa combate a extração ilegal de madeira em terra indígena no Maranhão. E ainda começou hoje o prazo para a declaração de imposto de renda. É agora no Brasil TV. O Rio Grande do Norte teve mais uma madrugada de violência. Pelo segundo dia seguido, criminosos queimaram ônibus e carros, atacaram lojas e trocaram tiros com a polícia. O número de presos subiu para 29 e um menor também foi apreendido. Aqui agora, o que faz agora? Em Natal, houve troca de tiros entre os criminosos e a polícia. Um suspeito morreu. Apaga a luz, amor. Os estão metendo bala nos caras aqui. 4 ônibus de turismo foram queimados e os bandidos tentaram atear fogo em uma loja de motos. Num outro ponto da capital, criminosos assaltaram um supermercado e tentaram incendiar o local. Câmeras de segurança registraram quando os 3 criminosos chegaram armados e encapuzados. O dono do mercado, um homem de 58 anos, tentou impedir a ação e foi baleado. Ele foi socorrido, mas morreu no hospital. Pelo menos 6 cidades registraram ataques na madrugada. Em Nova Cruz, um homem botou fogo em um micro-ônibus de uma autoescola. Em Currais Novos, 2 homens jogaram coquetel molotov em um carro. 100 homens da Força Nacional de Segurança desembarcaram de madrugada no Rio Grande do Norte após um pedido da governadora Fátima Bezerra, do PT. Hoje cedo, nas redes sociais, o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que mais agentes devem chegar no estado amanhã e na sexta-feira. Ao todo, são 220 policiais para auxiliar as forças estaduais e que pode ampliar o quantitativo se necessário. O secretário de Administração Penitenciária não descarta que a ordem dos atentados tenha saído de dentro dos presídios, que tiveram as visitas suspensas. Um preso que estava na penitenciária de Alcaçuz, a maior do estado, foi transferido para um presídio federal. É possível que tenha partido de dentro dos presídios, a gente não exclui essa possibilidade, mas como a investigação ainda está em andamento, a gente não pode ainda confirmar se sim ou se não. Por conta da violência, empresas de transporte coletivo tiraram seus ônibus de circulação em Mossoró. Até o caminhão do lixo precisou ser escoltado hoje. Em Natal, as unidades básicas de saúde estão fechadas e só devem reabrir amanhã. Os ônibus saíram mais tarde das garagens e os pontos de ônibus ficaram lotados. Uma menina de 12 anos que estava desaparecida no Rio de Janeiro há 8 dias foi encontrada no Maranhão. A polícia prendeu o suspeito de sequestrar e manter a menina em cárcere privado em uma kitnet em São Luís. A polícia do Maranhão prendeu ontem à noite o homem de 25 anos que sequestrou uma menina de 12 anos em Sepetiba, zona oeste do Rio. Ele foi identificado como Eduardo da Silva Noronha. A menina, que estava desaparecida há 8 dias, foi encontrada trancada em uma kitnet na periferia de São Luís. Segundo a polícia, desde os 10 anos de idade, a menina conversava com um homem por aplicativos. Nós conseguimos, através de informações entre a delegada do Rio de Janeiro e a nossa equipe também da inteligência aqui, chegarmos ao local do possível cárcere da jovem. Ela se encontrava trancada em um kitnet ali no bairro da Divinéia. Nós ficamos tentando abrir a porta foi quando ela abriu a janela e nós percebemos realmente que ela ficava trancada. De acordo com as investigações, o homem veio de avião de São Luís e encontrou com a menina na porta da escola onde ela estuda em Sepetiba, na zona oeste do Rio. Ele pegou um avião, foi até o Rio de Janeiro. Quando ela saiu da escola, ele colocou ela num Uber e veio do Rio de Janeiro até a nossa capital, São Luís, de Uber. E gastou, segundo a primeira conversa que nós tivemos, R$4.000. A polícia diz que a menina foi encontrada sem marcas de violência, mas vai passar por todos os exames. Parentes disseram que o pai está a caminho de São Luís para buscá-la. Uma história que traz à tona um assunto muito sério: o acesso de crianças e adolescentes à internet. O Márcio é psicólogo. Que alertas que você dá para os pais e responsáveis sobre um tema tão atual e tão delicado?
Então, é um alerta que eu dou diariamente, né, aos responsáveis, aos pais dos meus pacientes adolescentes, que é sobre esse controle, né, desse acesso a celular, tablets, computadores, né, as redes sociais, enfim, que muitas vezes os responsáveis eles acham que é uma invasão de privacidade, mas na verdade não é. É um controle, na verdade é um cuidado que esses responsáveis estão tendo com essas crianças e com esses adolescentes, né? Geralmente essas pessoas eles têm na verdade um poder de persuasão muito grande, então eles criam assim, um vínculo primeiro, e quando vê que esse sujeito, no caso dessa adolescente, né, já está envolvida, né, já tem ali uma certa confiança nele, começa de certa forma a fazer promessas. A novela Travessia vem retratando o perigo que a internet pode representar na vida de um adolescente. Karina, personagem de Daniele Olímpia, está deslumbrada com uma amizade virtual que ela acredita ser uma celebridade influente do meio digital. Mas, na verdade, quem fala com ela é um pedófilo. É natural que crianças e adolescentes sintam um fascínio com relação às redes sociais, mas é importante que pais responsáveis possam conversar com seus filhos sobre estar numa rede social que não é apropriada para a sua idade. A idade mínima de 13 anos é um indicativo de maturidade, de entendimento do conteúdo que a criança vai se defrontar quando entrar na rede social. Por isso que é bom sempre ficar atento, né, ao conteúdo que crianças e adolescentes estão consumindo nas redes sociais. O suspeito desse caso vai responder por estupro. Eduardo Noronha diz que beijou a menina, mas negou o abuso sexual. A gente fala agora de uma operação da Polícia Militar do Rio para combater o tráfico na zona oeste da cidade. Fontes da polícia dizem que a ação é uma tentativa de sufocar a facção que controla a Cidade de Deus e que está em guerra em várias comunidades da zona oeste e norte. 2 pessoas foram presas. Moradores desesperados mandaram essas imagens pra gente. De várias partes da comunidade, dava para escutar os tiros. Foram muitos. Desde cedo, o helicóptero blindado da PM sobrevoava a comunidade. Na rua Edgar Werneck, a principal da região, dava para ver a quantidade de carros do batalhão de choque. Dentro das casas, o medo. Na localidade do Karatê, deu para ouvir tiros de vários tipos diferentes de armas. Vai embora desse lugar, não dá não. Já tá no chão. Uma bala atingiu a porta de uma casa. De um helicóptero da PM, sai uma rajada de tiros em direção à mata. Muitos desses criminosos da Cidade de Deus costumam fugir, né, quando há uma operação, né, mais intensa. Eles acabam fugindo por trás desses conjuntos residenciais aí na área de mata. Para o mesmo matagal, eles também atiraram granadas de gás lacrimogênio. Os PMs tentavam encontrar bandidos na região. Usaram esse blindado para se aproximar. 10 fuzis falsos, feitos de cano e madeira, foram apreendidos. Durante a ação da polícia, moradores sacudiram lençóis brancos, pedindo paz. Em outro ponto, o fogo de uma barricada deixou o clima ainda mais tenso. Parte do trânsito ficou interrompida no entorno da Praça Edgar Werneck. Uma retroescavadeira fez a retirada do material. Na rua da UPP, outra pequena barricada pegava fogo. Segundo a Polícia Militar, 2 homens foram presos. Um foragido da justiça e outro pego em flagrante, com uma moto roubada. Fontes da inteligência da PM dizem que a operação de hoje é para sufocar a facção que hoje controla a CDD e que está em guerra nas zonas oeste e norte, tentando expandir o território. Áreas que são dominadas hoje tanto por outras facções quanto por milicianos. Na Cidade Alta, também para tentar conter a guerra, a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas estourou essa manhã um depósito. A Polícia Civil apreendeu carga roubada com um caminhão e carros. A Cidade Alta é dominada por uma facção rival, a da Cidade de Deus. E segundo a inteligência da polícia, essa facção está ao lado de milicianos na guerra contra os bandidos da Cidade de Deus.
Lá em Minas Gerais, a polícia investiga a morte de um casal em Contagem. Eles foram assassinados hoje de manhã na frente do filho de 7 anos. Foi por volta de 6 horas da manhã que a Polícia Militar recebeu um chamado, de vizinhos contando que escutaram um barulho de tiro. Quando a viatura chegou nesse endereço, que fica na rua Jasmim, no bairro Nossa Senhora da Conceição, encontraram um motoboy na porta desse endereço. Ele contou para a Polícia Militar que foi lá justamente para começar um dia de trabalho. Esse casal, no caso o Marcelo e também a Camila, que já eram bem conhecidos no bairro, eles forneciam marmitas e também café da manhã para empresas que fazem serviços de obras ali no local. Esse casal tinha vários contratos com essas empresas e esse motoboy foi justamente para buscar o café da manhã e fazer essa distribuição. Ele contou para a Polícia Militar que quando ele foi abrir o portão da casa, ele foi abordado aí por 2 homens encapuzados. Eles obrigaram ele a entrar dentro da casa. Na sequência, ele foi correndo para o quarto da família com o filho de 7 anos desse casal. E na sequência, eles escutaram vários disparos. Tanto a Camila Helena da Silva Melo, de 34 anos, e o Marcelo Dorcelino Basílio, de 46, morreram na hora. Segundo a Polícia Militar, o Marcelo ele já tinha passagem por lesão corporal, tráfico de drogas e também usava a tornozeleira eletrônica. Durante essa conversa hoje com a Polícia Militar, eles não informaram qual que foi o crime que ele já tinha sido condenado justamente para não atrapalhar as investigações. Mas a principal motivação aí, que linha de investigação da polícia agora seria o tráfico de drogas. A Polícia Federal fez uma operação no Maranhão contra o comércio irregular de madeira extraída de terras indígenas. Segundo a investigação, parte dessa madeira estava abastecendo serrarias. 95 policiais federais, fiscais do IBAMA e Polícia Ambiental participaram da operação em Grajaú, a 560 quilômetros de São Luís, e também em Teresina. A operação tem como objetivo combater a extração e o comércio ilegal de madeira em reservas indígenas do Maranhão, em especial na terra indígena Araribóia, um dos principais alvos de madeireiros que atuam de forma ilegal na região. A Araribóia é a maior terra indígena do Maranhão. Ocupa uma área de mais de 410 mil hectares na transição entre o Cerrado e a Amazônia. Os agentes cumpriram 16 mandados de busca e apreensão em serrarias, movelarias e residências dos investigados em Grajaú por compra de madeira extraída de forma ilegal na terra indígena, além de 4 ordens de suspensão de atividades expedidas pela Justiça Federal. A PF apreendeu madeira, mas não informou a quantidade. Os investigados poderão responder por crimes de receptação qualificada e por armazenar em galpões produtos de origem vegetal sem licença válida. Essa é a segunda operação deste ano que combate a extração ilegal de madeira da terra indígena Araribóia. Em fevereiro, os agentes apreenderam mais de 300 metros cúbicos de madeira, o equivalente a 15 caminhões carregados de toras. Nós temos determinação do IBAMA de que as ações de combate aos crimes envolvendo as terras indígenas e envolvendo o desmatamento ilegal, ele é prioritário nas ações do órgão. Hoje, 15 de março, é Dia Mundial do Consumidor. A data foi criada para garantir os direitos de quem compra produtos ou contrata serviços e, claro, lembrar que as empresas têm o compromisso de respeitar as leis que foram criadas para protegerem os consumidores. Dona Dalvina nunca contratou um serviço de plano de saúde, mas desde janeiro está sendo cobrada. Foram debitadas 3 parcelas de R$ 24,90 no cartão de crédito dela. Mãe e filha vieram ao PROCON da FACAP em busca de ajuda. A gente entrou em contato com a empresa e elas nos forneceu outro contato, só que esse contato não existe. Então a gente não consegue resolver de forma alguma, por isso a gente veio hoje aqui no PROCON tentar resolver com eles. A unidade do PROCON Pernambuco funciona na FACAP, em Petrolina, desde 2011, com o objetivo de garantir os direitos dos consumidores de forma administrativa. Já realizou mais de 10 mil atendimentos gratuitos à população. Este ano já foram realizados quase 2 mil atendimentos presenciais. Mas o consumidor que se sentir lesado em compra de produtos ou contratações de serviços
também pode recorrer ao atendimento via telefone ou pelo canal online. O serviço bancário é um dos principais alvos de reclamação, mas não para por aí. Também nós temos muitas queixas de companhia de eletricidade, bem como as de água. Se não houver um diálogo entre empresa e consumidor no primeiro atendimento, será agendada uma audiência de conciliação. É aqui nessa sala, na presença de um conciliador, que as partes envolvidas vão ficar cara a cara para tentar chegar a um acordo. O conciliador explica que em mais de uma década de atuação do PROCON na região, muitos casos foram solucionados sem precisar encaminhar à esfera judicial. A gente tem um balanço muito positivo, muitas demandas são efetivadas aqui de forma a beneficiar o consumidor e a consumidora, né? É a primeira vez que Marcondes procura orientação do PROCON na FACAP. Ele contratou um curso de mentoria online e não chegou a um acordo com a empresa para suspender o serviço. Para que nós não tivéssemos que judicializar a questão, tá? Eu fiquei sabendo, eu tive conhecimento, tá, do PROCON estabelecido aqui na FACAP, tá? E vim buscar apoio, tá, de mais uma forma, tá, de conseguir essa pausa no treinamento, no curso online, tá? E lograrmos êxito, né, nessa investida. Uma investigação vai apurar o que causou o rompimento de um reservatório de água nesta madrugada em Jataizinho, que fica no norte do Paraná. A força da água causou estrago e assustou os moradores. As cenas por aqui são muito tristes. Moradores de pelo menos 3 casas tiveram que sair às pressas e uma idosa com mais de 70 anos chegou a ser arrastada pela enxurrada e se feriu. Tudo aconteceu durante essa madrugada. Câmeras de monitoramento flagraram muita água vazando no centro de Jataizinho às 2h30. A força da água levou tudo que estava pela frente, inclusive na quadra de baixo. Arrastou um carro até atingir um micro-ônibus. Os 2 veículos destruíram o muro de uma casa. Quando a gente chegou no portão, a gente já viu que o carro não estava ali e muita água descendo. Tem bastante prejuízo. Entrou água dentro, pelo menos do que eu abri ali, né, para poder ver. Então, atrás está amassado, a frente também, embaixo, bastante prejuízo. A água saiu desse reservatório, que parece uma grande caixa de água de concreto. É o maior da cidade e abastece todos os moradores de Jataizinho. Na madrugada, caiu a parede que separa o reservatório das residências. Toda a água vazou, 1.200.000 litros. As casas da Regina e da mãe dela foram as primeiras a serem atingidas. Agora, minha filha, entregar na mão de Deus e correr atrás, né? Que nós estamos vivos, estamos com saúde. E o importante é isso. Destruiu o que aqui da sua casa? Tudo. Tudo. Mais nada ficou. Mas eu tô viva, que é o mais importante. O problema relatário foi apenas uma fissura onde escorria um pouco de água ali, melejava um pouquinho de água ali, que era distante da estrutura que desabou. Nós estamos avaliando ainda, estou até aguardando a chegada de uma engenheira do CISPAR, que é um ente que nos regula, né, que faz toda a regulação aqui para os SAMAI, SAIs do Paraná. Juntamente aqui com a equipe da Defesa Civil também, nós vamos fazer todos os levantamentos para tentar identificar onde que foi a falha. O rompimento do reservatório deixou toda a cidade sem abastecimento e não há previsão de retorno. Segundo a Defesa Civil do município, ao todo, 5 casas foram prejudicadas, como as que ficam no terreno do seu Abelino. Felizmente estavam vazias. O carro dele e o portão não foram poupados. Nossa Senhora, barulho muito forte demais. Não dava para saber, no momento você nem sabia o que estava acontecendo, né? Não dava para saber, mas muito barulho. Foi desesperador. Vixe, a gente não sabia nem o que fazia, né? Mas, graças a Deus, estamos vivos aí. Esperar que Deus dá força para todo mundo e vamos tocar o barco. Veja a seguir a Escola de Panificação em Recife, que oferece cursos de graça para quem quer aprender a fazer pão, doces e salgados.
Brasil TV de volta e falando das inscrições do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que foram adiadas. Antes o prazo ia de 8 a 19 de maio, agora os estudantes devem fazer a inscrição de 5 a 16 de junho. Já as datas das provas não mudaram. Continuam previstas para os dias 5 e 9 de novembro. O INEP, que é o órgão do Ministério da Educação que organiza as provas, não explicou o motivo da mudança no prazo das inscrições. E começou hoje o período de entrega da declaração do imposto de renda. O prazo vai até o dia 31 de maio. Entre os contribuintes que precisam declarar estão os que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28 mil em 2022. A Receita Federal espera receber até 39 milhões e meio de declarações, quase 9% a mais do que no passado. A declaração do Imposto de Renda de 2022 vem com muitas novidades, entre elas acesso facilitado, declaração pré-preenchida e recebimento de restituição via Pix. No caso da declaração pré-preenchida, uma das novidades mais bacanas é que, no caso da restituição via Pix, o detalhe é que a chave precisa ser o CPF do contribuinte, você vai ter prioridade no recebimento da restituição. Ainda que você envie no prazo mais avançado, não hoje. Outra grande novidade para esse ano é que movimentações acima de R$ 28 mil com Pix também devem ser declaradas. A não declaração pode gerar multa de até 100 vezes o valor devido, além da cobrança retroativa dos últimos 5 anos. Além disso, quem investe no mercado financeiro, mas só comprou acima de R$ 40 mil e não vendeu nada, não precisa declarar o lucro. Até o ano de 2022, qualquer movimentação na Bolsa de Valores, no mercado financeiro, precisaria ser enviado para a Receita Federal, precisaria ser informado para a Receita Federal. Uma das novidades desse ano é que, se o contribuinte não vendeu as ações, ele só comprou e o valor foi abaixo de R$ 40 mil, ele não precisa informar isso para a Receita. Se ele já tiver a obrigatoriedade de informar por outros motivos, aí sim ele tem que mandar essa declaração. Esse ano, os contribuintes terão um tempo maior para fazer a entrega da declaração do imposto de renda, mas sempre tem aqueles que deixam para a última hora, um comportamento que deve ser evitado. A gente pede para os contribuintes e trazer a documentação, por exemplo, agora em março, em abril, já agilizar. Tem muitos que a gente já deixa, organize, chegou janeiro, pegue tudo, já traga para o contador. Não deixe em cima da hora, porque pode ocorrer um problema de cair a internet, uma queda de energia, a gente ficar sem conexão. Então, isso ocorre em qualquer local, por isso que a gente disse, não deixe aos 45 do segundo tempo. Uma escola de panificação em Recife ajuda as pessoas que querem aprender a fazer doces, pães e também salgados, como pizzas e pastéis. Deu água na boca, né? E o melhor, é tudo de graça, uma oportunidade para quem quer conseguir uma renda extra ou até mesmo empreender. Para fazer uma boa pizza é preciso usar ingredientes de qualidade e conhecer os segredos da fermentação da massa, tempo de forno e equilíbrio da cobertura. Além disso, tem que estar atento às tendências do mercado. Nesta escola de panificação no Recife, teve aula sobre diferentes bordas de pizza. O segredo é a massa, o recheio, o capricho, né? A pessoa tem que ter noção de quando vai fazer, né? Quando ela estiver desgrudando da mão a massa, quando a massa tiver uma massa bem elástica, a gente parar de bater ela, já colocar o tempo de descanso correto, né, que a massa tem que ter um tempo de descanso para ficar uma massa mais extensiva, melhor de trabalhar e que vai dar uma pizza com uma massa bem aerada, fofinha, para os clientes gostarem. A escola funciona dentro do SEASA. Todo mês oferece cursos profissionalizantes gratuitos que duram apenas 4 horas. O espaço fica em cima da loja de produtos de panificação de seu Euclides, um sonho antigo que saiu do papel no fim do ano passado. A gente corre atrás de parceiros e os parceiros trazem esses alunos da área social. Por exemplo, aqui no SEASA temos pessoas que precisam desse apoio social. Talvez não tenha condições de cobrir com os custos. E eu, como gestor da escola, corro atrás de parceria para dar realização a essas aulas. Genivaldo trabalha como segurança. Ele se inscreveu na aula porque tem vontade de empreender na panificação. Eu já venho trabalhando já na área como auxiliar de padaria e auxiliar de pizzaria. E para mim isso aqui está sendo muito bom, né? Muito importante, porque eu quero aprender mais e pretendo um dia, se Deus quiser, trabalhar para mim mesmo.
Já a Cibele é manicure, mas quer voltar a vender doces e salgados. Hoje a gente recebeu a oportunidade de pizza, fazer massas de pizza. Aí eu quero progredir, né? E seguir em frente com doces e salgados. É uma área que você gosta? Eu amo. Que te deixa feliz, é? Muito. A agenda da Escola de Panificação está cheia até o mês de maio. Tem cursos de tortas finas, bolos, doces, salgados, pastéis. Não é preciso ter conhecimento prévio em nenhuma dessas áreas. Basta ficar de olho na programação e ter vontade de aprender. Ari terminou há pouco tempo um curso profissionalizante de cozinheiro e já foi em busca de mais conhecimento. Aprender nunca é demais, né? Sempre vão estar aperfeiçoando. Também é uma área que eu gosto muito, que é de massas, é uma área que eu gosto muito, então eu quis fazer mais alguma coisa. Fica melhor ainda pro currículo, né? Exatamente. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias do Jornal Nacional, que hoje começa às 8h20 da noite, hora de Brasília. Uma boa noite para você.